Vamos falar do São Paulo? A gente estava falando bastante aqui do São Paulo. Que campanha do São Paulo e vencendo jogos importantes fora de casa, onde foi lá e venceu o Cruzeiro. As informações do tricolor, vice-líder do Brasileirão agora. Fala, gente, muito boa tarde. De volta de Minas, o São Paulo já se reapresentou hoje de manhã. Foi aquele treino regenerativo para os titulares, às 11 horas. E os reservas treinaram, de fato, em campo, né? A gente acompanhou que jogaço que foi ontem. Um jogo bastante importante para o São Paulo, que está colado ali no líder Flamengo com 32 pontos, 2 pontinhos a menos. São Paulo, que entrou em campo contra o Cruzeiro, fez um jogo espetacular, principalmente a se destacar os contra-ataques, né? O primeiro gol foi esse daí, ó. O Everton achou o Rojas lá na ponta, que cruzou certinho para o Diego Souza, rápido, que foi só empurrar para dentro. 1-0. O segundo gol foi no segundo tempo. Quem tentou foi o Reinaldo. Olha aí, ele entrou na área, chutou, o goleiro pegou, mas ele mesmo pegou o rebote e conseguiu enxergar ali no canto. Dessa vez o Everton, que só empurrou para dentro. Extracampo, notícia triste aqui em São Paulo. Um susto para o torcedor. O zagueiro Arboleda, que estava suspenso, não viajou com a equipe, se envolveu num acidente nessa madrugada de segunda-feira. Ele estava no carro, por enquanto, as informações estão sendo apuradas pela polícia. Aparentemente, mais um motorista e mais umas 3 pessoas no carro. Outro homem e 2 mulheres. O carro que eles estavam bateu numa árvore na Vila Olímpia, aqui em São Paulo, na madrugada. E olha só a imagem aí, ó, ficou destruído. O percurso onde eles estavam ali tem um limite máximo de velocidade de 40 km por hora. A polícia está tentando encontrar imagens de câmeras de segurança para verificar o que pode ter acontecido. O motorista se negou a fazer o teste do exame de sangue para ver se estava alcoolizado ou não. A assessoria de imprensa do São Paulo não quer falar sobre esse assunto. A gente continua acompanhando as informações tanto do clube aqui dentro quanto extracampo, com uma situação do Arboleda que não teve no treino hoje, se representa só nessa terça-feira aqui para o técnico Diego Aguirre. Vitor Pizeta, de São Paulo, para os canais Fox Sports. Valeu, Pizeta. Muito obrigado, hein? Rapaz, olhando o carro ali do Arboleda, graças a Deus que ele tá bem, hein? É? Tava devagar, não. Não tava, não. São imagens assustadoras. 40 km por hora era o limite na via, né? Ele tava mais... Não, ele não estava dirigindo, né? Segundo consta, era uma outra pessoa. Olha lá, para tudo, hein? Bateu de frente ali na árvore, perdeu o rumo, mas felizmente o Arboleda não sofreu numa nada. fase espetacular. Grande zagueiro, hein? Ele fez uma grande parceria com o Anderson Martins. Nesse jogo, no Mineirão, contra o Cruzeiro, ele cumpriu suspensão, não atuou. Agora, contra o Vasco, no fim de semana no Brasileiro, é o Anderson Martins que cumpriu suspensão. O Arboleda volta e realmente ele ajudou a melhorar esse sistema defensivo do São Paulo. O São Paulo tem tomado poucos gols em comparação ao que vinha acontecendo antes, né, na gestão do Dorival. É verdade. Meus amigos, é o seguinte, o Campeonato Brasileiro tem 2 times que estão lá no alto. São Paulo é o segundo colocado, com 32 pontos, e o Flamengo é o líder, com 34. A próxima rodada do Campeonato Brasileiro já será em agosto. E agosto é um mês que pode fazer a diferença e pode influenciar diretamente na sequência do Campeonato Brasileiro. Falando das 2 equipes que estão lá no alto disputando a liderança, a nossa equipe separou os jogos de São Paulo e Flamengo no mês de agosto. Veja aí, o São Paulo na quinta-feira, com transmissão do Fox Sports, jogará contra o Colón no Morumbi. Aí depois, no final de semana, recebe o Vasco da Gama. Aí a vantagem de não estar jogando Libertadores Copa do Brasil. Ele terá uma semana inteira de treinamento, irá a Recife para jogar contra o Sport. Aí depois ele volta a enfrentar o Colón lá na Argentina. Receberá a Chapecoense, sairá para jogar contra o Paraná e jogará no Morumbi contra o Ceará. Esse é o mês do São Paulo, que reserva aí 7 jogos. São 2 pela Sul-Americana e 5 pelo Campeonato Brasileiro. O do Flamengo é o seguinte, olha aí. Começa com a tela cheia, hein? Olha lá, começa Grêmio e Flamengo pela Copa do Brasil. Aí depois nós teremos, no sábado, Grêmio e Flamengo pelo Brasileiro. Aí na quarta-feira da outra semana, Flamengo e Cruzeiro pela Libertadores no Maracanã. E aí uma coincidência impressionante. De novo, Flamengo e Cruzeiro no Maracanã pelo Brasileiro. Aí teremos a volta de Flamengo e Grêmio pela Copa do Brasil. Aí o Flamengo irá a Belo Horizonte jogar com o América Mineiro. Depois o Flamengo jogará contra o Vitória no Maracanã. Flamengo depois sairá para jogar contra a Chapecoense.
e fechará o mês de agosto. O jogo contra a Chape, o mando é do Flamengo. O mando é do Flamengo? Então tá invertido ali. E aí o Flamengo fechará o mês de agosto, decidindo a sua vida na Libertadores contra o Cruzeiro no Mineirão. Eu não tenho dúvida que o mês do Flamengo... Muito pior do que o São Paulo. Antigamente era o mês do cachorro louco, agora o mês do calendário louco. Rapaz, é pesado isso aí, hein? Não faltarão oportunidades para Vitinho mostrar o seu futebol com a camisa rubro-negra. Nossa Senhora. Acho que muita gente... Berrio deve voltar. Acho que muita gente, de repente até o Guerreiro ainda joga algumas A partidas. gente tem o foco, claro, em agosto. Mas imagina como será setembro. Se o Flamengo avançar, passar pelo Grêmio e pelo Cruzeiro, Libertadores, Copa do Brasil, a coisa vai continuar. Né? Porque o Flamengo vai continuar nas competições, vai ter quarta e domingo com decisão paralelamente ao E o Campeonato objetivo Brasileiro. do Flamengo é esse, como de Grêmio e Cruzeiro. Então, a ideia do Flamengo especialmente é ganhar a Libertadores, né? O objetivo principal é a Libertadores. Mas se for tendo sucesso, o Flamengo vai continuar tendo uma agenda pesada até o final do ano. A tendência, pelo que vocês viram ali dos jogos no mês de agosto, é que no final de agosto o São Paulo seja líder do Brasileiro? Não dá para ter certeza, porque tem também Internacional, tem também Atlético. Eu acho que na sexta-feira o Calheiros estava aqui, o Calheiros perguntou: você acha que é nessa rodada que o São Paulo vai assumir a liderança? Eu acho que não. Na próxima eu acho que é. É possível, né? Para acontecer o São Paulo líder na próxima rodada do Brasileiro, o São Paulo tem que ganhar do Vasco e o Flamengo perder do Grêmio. Sim. O Flamengo empatar com o Grêmio, o saldo do Flamengo é melhor que o do Vasco. Então o do São Flamengo Paulo. vai ser líder. E o do São Paulo. Então o Flamengo vai ser líder. Mas eu acho que tem uma chance aumenta, porque o São Paulo vai jogar em casa e o Flamengo Nos fora. próximos 6 jogos do São Paulo no Brasileiro, a gente tem jogos com o Colón ali. Essa é a vantagem do São Paulo. Os próximos 6 jogos do São Paulo no Brasileiro, 4 são no Morumbi. E esses 6 jogos são contra times que não estão brigando no topo da tabela. Mais pra frente tem o Fluminense também no Morumbi. Então o São Paulo... Aí já entrando em setembro, né? O São Paulo, então, dos últimos 4 jogos, ele fez 3 fora de casa, os próximos 6 do São Paulo, 4 são no Morumbi. Lógico que isso é uma vantagem para o São Paulo. Só que o São Paulo se notabilizou por ser um time agora de contra-ataque, time de resposta, como falou o Aguirre. Sim. Por isso que ele tem tido muito sucesso como visitante, virou o visitante mais indigesto do brasileiro. Sabe, se o São Paulo vai corresponder jogando no Morumbi, quando aí ele vai ter que propor mais o jogo. Vai fazer a pergunta. Não vai ser o time de resposta. Vai ser o time de pergunta. Agora vamos perguntar. O jogo está comigo. Olha aqui, vem cá. Quero fazer. Será que vai? São Paulo no Morumbi vai corresponder. O Flamengo tem mais elenco que o São Paulo para suportar isso aí que nós vimos? Porque é nítido ali pela sequência de compromissos que a situação do Flamengo é pior. É uma hora crítica para esses principais times, né? Vamos dizer assim, de testar mesmo, não só time, mas elenco. Que não tem jeito. Os técnicos falam, os fisiologistas, os preparadores físicos, não tem como aqueles mesmos 11 jogadores jogarem quarto domingo, quarto domingo. Isso é impossível, vai acabar machucando, vai ter um monte de lesão. Então eles têm que rodar. Aliás, o Cruzeiro já começou a fazer isso, o Grêmio também. O Grêmio, ano passado, claramente optou pela Libertadores da América e pela Copa do Brasil, né? Tá fazendo a mesma coisa agora. Tá fazendo a mesma coisa agora. Ele optou. Nos jogos do Campeonato Brasileiro, ele colocava mais os jogadores considerados reservas. E na Copa do Brasil e na Libertadores, ele escalava os titulares. Ele teve sucesso em uma e na outra ele chegou longe também, quase chegou nas duas. E agora, ou vai ter que optar, ou vai ter que ficar. Não tem jeito. Não tem jeito. E aí, que a gente tem que ver quem tem elenco. Vai ter que rodar o elenco. A gente vai descobrir aos poucos também, porque, vamos lá, teoricamente o Flamengo tem mais elenco. O Rômulo é o volante mais caro do que o Luan. A partida que fizeram ontem, Luan e Lisieiro. Qual é a dupla de volante titular do São Paulo, em teoria? Jusilei e Hudson. O Jusilei está machucado há 3 rodadas, o Lisieiro toma conta. O Jusilei vai ser titular na volta? Aliás, uma informação importante, PVC, que reforça aí a situação do elenco. O Flamengo está há pouco para anunciar a contratação de Pires da Mota, volante do São Lourenço, jogador paraguaio. Pires da Mota pode ser anunciado em breve aí como reforço do Flamengo, exatamente para suprir essa posição do Coelho. Nome de rua, né? O São Paulo, Roberto Pires da Mota. O São Paulo está interessado, o Everton Felipe do Sport, jogador que quase veio para o Flamengo. A dificuldade é no pagamento, o Sport está dificultando, mas São Paulo se reforçou, tirando um jogador do Flamengo, que é o Everton, pode pegar um outro Everton que estava nos planos do Flamengo. Agora, uma coisa é certa. Eu não sei qual é a posição ao final do campeonato do São Paulo, mas se o São Paulo, eventualmente,
for campeão ou for para a Libertadores no final, muito vai ser por conta dessas 4 rodadas pós-Copa. O Aguirre e todo mundo teve a consciência de falar, a gente vai descobrir o que o São Paulo vai fazer nesse campeonato, do que o São Paulo é capaz de fazer, com esses 4 jogos. Flamengo fora, Corinthians no Morumbi, Grêmio e Cruzeiro fora. Porque são 4 times tops do Brasil, times aí de Libertadores, concorrentes ao título, 3 jogos fora de casa. O jogo em casa que o São Paulo tinha é um clássico e o Corinthians costuma jogar muito bem contra o São Paulo no Morumbi também. Então, o São Paulo passou por essas 4 rodadas, tirando a diferença do Flamengo. Ele estava 4 pontos, agora ele está 2. Ganhou do Flamengo. Ganhou do Flamengo. No Maracanã. Você vê, a diferença entre eles poderia ser de mais de 10 pontos, se o Flamengo tivesse vencido o São Paulo. Então, o São Paulo se apresentou agora como um candidato, coisa que ele não era antes da Copa do Mundo. Ele é o líder, se você pegar a tabela do Brasileiro pós-Copa, o São Paulo com 9 pontos é o líder. E Só na São Paulo teoria, e Corinthians tem 9 pontos. E na teoria, na prática é bem diferente, o São Paulo tem um mês mais suave, entre aspas, do que o Flamengo. Vamos aguardar, mas realmente é um mês decisivo aí para a sequência do Brasileirão, que tem aí os gigantes Flamengo e São Paulo. Lá na ponta, o Flamengo é líder há 10 rodadas e o São Paulo está se aproximando e venceu, inclusive, no confronto direto o Flamengo há cerca de 10 dias no Maracanã. Falando em Flamengo, nós temos aí